Nós viemos hoje à OAB, subseção Rolim de Moura, e conversamos com a presidente da OAB, doutora Rejane Teixeira. Ela nos falou sobre o novo Código Civil brasileiro, que faz um ano, dia 18 de março. Quais as mudanças, quais os benefícios que trouxeram para aqueles que precisam da justiça, a celeridade nos processos. Você vai ver essa matéria completa. A primeira parte ela vai falar sobre esses benefícios e a segunda parte desta matéria ela vai falar sobre a questão de revisão de pensão alimentícia. O que mudou, o que pode ser mudado, o que pode ser feito e o que pode ser alterado. A conversa demora um pouco, mas você vai ter essa matéria em duas partes. Vamos conferir a primeira parte. Nós tivemos algumas grandes inovações com o novo Código de Processo Civil. Entre as principais, a questão dos prazos, que hoje, antes, aliás, os prazos eram contados em dias corridos, hoje não são mais, os prazos são somente em dias úteis. Houve uma unificação dos prazos, em regra os prazos são 15 dias. Antes nós tínhamos prazos de 10 dias, prazos de 5 dias, prazos de 15 dias, e hoje nós só temos prazos de 15 dias e temos, no caso de um recurso chamado embargo de declaração, manteve-se o prazo de 5 dias. Outra grande inovação que eu acredito que veio para ajudar, que veio para desafogar o judiciário, é a insistência na conciliação. Né? No código anterior, nem todos os procedimentos eram obrigados, era obrigatório se fazer a tentativa de conciliação. Agora, pelo novo código, é obrigado a conciliação, a menos que as duas partes digam que não têm interesse na conciliação. Mas mesmo que nesse momento inicial não se tenha interesse, o magistrado a todo tempo, ele agora é forçado a fazer essa tentativa de conciliação. Uma vez que uma das partes se mostra favorável à conciliação, é obrigada à audiência de conciliação e não havendo comparecimento da parte que diz que não tem interesse na conciliação, é aplicada uma multa para ela. Então, assim, hoje a conciliação se tornou o grande ponto, eu acredito, do Código de Processo Civil. A conciliação, ela é boa para as partes, porque elas saem dessa conciliação sabendo o resultado final dessa conciliação. É boa para o judiciário, porque isso acaba diminuindo o número de processos a serem julgados, e o litígio é resolvido de forma muito mais célere. Então, essa questão da conciliação é uma grande inovação. Uma outra questão que veio, que eu acredito, para favorecer os jurisdicionados, para que a gente não tenha mais aquela insurgência de recursos protelatórios até, né, em última instância, é que agora os honorários de sucumbência, agora obrigatoriamente são do advogado, porque no código anterior existiam alguns magistrados que, como não dizia que os honorários de sucumbência era do advogado, eles entendiam que os honorários eram da parte, então havia essa discussão, apesar dos tribunais superiores entenderem que sim, que eram dos advogados. Mas agora, com o novo código, o juiz fixa esses honorários. Eles vão, qual é o percentual? Entre 10% a 20%, é fixado pelo magistrado. Mas uma vez que é feito um recurso e nessa instância superior se perde novamente, esses honorários podem ser majorados. Ele não vai passar dos 20%, mas ele vai ser, cada instância que se perde, ele vai ser majorado. E eu acredito que isso inibe essa situação dos recursos protelatórios, né? De vou recorrer para daí levar a demanda por mais tempo, para daí só lá na frente eu conseguir pagar. Não, uma vez que se tem consciência de que o entendimento do tribunal já é pacificado no mesmo sentido da sentença, esse recurso protelatório, uma vez sendo considerado protelatório, ou até mesmo se tendo o improvimento desse recurso, a majoração dos honorários de sucumbência acontece. E acredito que esse ônus depois no bolso do jurisdicionado faz com que tanto o jurisdicionado quanto o próprio advogado pense duas vezes antes de fazer essa questão dos recursos. Outro ponto que se questiona também é digamos, eu sou leigo, mas eu lhe pergunto, a questão de ações que são ganhas. No novo Código Civil, um exemplo, uma ação de uma empresa de telefonia,
ela é sentenciada por um juiz, aí todos os outros tendem a acompanhar aquela decisão? Como é que funciona isso? No Código, na verdade, no ordenamento jurídico brasileiro, a gente não tinha muito essa regra de se criar precedentes e se seguir os precedentes, como por exemplo, no ordenamento jurídico norte-americano. E agora, com o novo código trouxe isso. Então, assim, havendo entendimento consolidado, firmado pelo Tribunal Superior, seja pelo Tribunal de Justiça, seja STF e STJ, o magistrado é obrigado a seguir aquele entendimento. Se ele não for seguir aquele entendimento, ele tem que se manifestar expressamente na sentença, dizendo o porquê que aquela jurisprudência, que apesar de ser muito parecida com o caso em julgamento, não se enquadra ao caso em julgamento. Mas ele tem que explicar isso, ele não pode simplesmente mais dizer que ele não segue a jurisprudência ou que aquela jurisprudência não se enquadra e não seguir aquele entendimento. Isso também facilita, porque a gente tem muitas demandas que acabam sendo repetitivas e a gente consegue, então, fazer um julgamento mais rápido dessas demandas. Uma vez que já tem o entendimento, o juiz segue aquele entendimento.